tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2015, conforme edital número 002/2015, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1004, de 8 de maio de 2015. Com a explanação do diretor de Planejamento Econômico, senhor Antônio Hélio dos Santos. Quero agradecer à equipe, primeiro falar da comissão permanente, que é a vereadora Rose Gaspar, presidente, eu, Ana Lino, como relatora, e o vereador Rogério Timóteo, membro. A vereadora Rose Gaspar não pôde comparecer e fez a sua justificativa. Informo que, em razão de compromisso inadiável, não poderei me fazer presente à audiência pública agendada para o dia 22 de maio de 2015. Solicito, então, que a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, a vereadora Ana Lino, presida a reunião em que estarei ausente. Registro minhas sinceras escusas à comissão e ao corpo técnico da Prefeitura Municipal. Então, por isso, como relatora, farei a condução aqui dos trabalhos. Primeiramente, quero agradecer a equipe do Planejamento Econômico, juntamente com o diretor Antônio Hélio, que fará a explanação. Quero registrar também a presença dos vereadores, vereador Edgar Sasaki, vereador Valmir do Parque Meia Lua e mais alguns funcionários aqui da Câmara. Então, daremos início à audiência com a explanação do senhor Antônio Hélio. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vereadora Ana Lino, hoje representando a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, a vereadora Rose Gaspar, o relator, pastor Rogério Timóteo, os vereadores presentes, Valmir do Meia Lua e Edgar Sasaki, muito obrigado pela presença, e a presença de todos os assessores da Secretaria de Finanças e demais presentes. Vamos, então, iniciar a nossa apresentação falando sobre os fundamentos legais dessa apresentação quadrimestral. O fundamento legal para essa apresentação está baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que estabelece que até o final dos meses de maio, que é o caso presente, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Como indicadores para o primeiro quadrimestre de 2015, nós podemos citar a nossa receita corrente líquida foi da ordem de 594.019. A nossa dívida consolidada, ela corresponde a 42,29% da receita corrente líquida. Os gastos com pessoal em cargo, no orçamento está estabelecido um gasto de 41,39% da receita corrente líquida. E o nosso resultado primário esperado orçamentariamente de 40 milhões. As nossas receitas. As nossas receitas por categoria econômica, elas são divididas em receitas correntes e receita de capital. A meta orçamentária para a receita corrente desse exercício é de 784.924.000. Foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre 247.071.000, correspondente a 31,48% da meta orçamentária. As receitas de capital, que são aquelas oriundas de captações externas, principalmente, o maior volume delas, tem uma estimativa orçamentária de 187.834.000, tendo sido realizado 2.350.000, 1,25% da meta orçamentária. A receita total de 972.758.000, no primeiro quadrimestre foram realizadas 249.421.000,
representando aí 25,64% da meta orçamentária. Nos próximos quadros, nós vemos o demonstrativo desses dados em forma de gráfico. Um gráfico de barras e outro em gráfico de pirâmide, onde se dá a exata dimensão do que representa a receita de corrente perante a receita de capital. As nossas principais fontes de receita, do total das receitas correntes de 784.924.000 previstas no orçamento, e que nós realizamos 247.071, correspondente a 31,48% do orçamento nos quadros anteriores, as principais fontes elas são as seguintes: a receita tributária, que é oriunda daqueles tributos de competência do município, seria do IPTU, ISS, TBI, as taxas, contribuições de melhoria. Então, a meta orçamentária para a arrecadação desses tributos está na ordem de 148.478.000. Foram realizados nesse primeiro quadrimestre 60.518.000, ou seja, 40,76% da meta orçamentária. As receitas de contribuições, que são aquelas contribuições previdenciárias, que depois são repassadas para o IPMJ. No orçamento está estabelecido lá uma meta de 51.620.000, realizado no primeiro quadrimestre 14.363.000, 27,82% da meta orçamentária. A receita patrimonial, que ela é decorrente de aluguéis, alienação de bens e aplicações financeiras, ela está estimada em 6.536.000 no orçamento. Realizamos no primeiro quadrimestre 2.507.000, 38,36% da meta. As transferências correntes, aí sim é o maior volume, que é aquela transferência que vem dos repasses de ICMS, do FPM, do ITR, do Imposto de Renda, dos royalties, da Lei Candir e das verbas que são repassadas do SUS e das SUAS, que é da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Então, orçamentariamente, nós temos uma previsão de receita da ordem de 479.378.000. Realizados no primeiro quadrimestre, 153.767.000, 32,08% da meta orçamentária. As outras receitas correntes, que são as de dívida, arrecadação de dívida ativa, BITS, Zona Azul, vigilância sanitária e outras pequenas receitas, nós temos aí o somatório previsto de 93.031.000, arrecadados 15.641.000, 16,81% da meta orçamentária. Nas deduções, que nada mais são do que as deduções, são os repasses que nós fazemos ao Fundeb, o Fundo Nacional de Ensino Básico, nós temos aí previsto no orçamento uma dedução de 65.809.000. E foi realizado no primeiro quadrimestre 20.166.000, 30,64%. As principais fontes ainda das nossas receitas. A receita de capital, que na meta orçamentária ela prevê lá 187.834.000, realizado 2.350.000, 1,25%. De operações de crédito que seriam tomadas de empréstimos, 37.632.000, nós não realizamos nada no primeiro quadrimestre, ou seja, não foi tomado nenhum novo empréstimo até o momento. Na alienação de bens, seria a venda de bens e sucatas e tudo mais, nós temos aí 2.650.000, realizados 58.000, 2,19%. As transferências de capital, aí sim vem o maior volume de captação, que é o que dá suporte àquelas obras do TURI, de drenagem, que está previsto no orçamento, pavimentação da Teodoro Siqueira, da Avenida dos Imigrantes, pavimentação do bairro 1º de Maio. Então, tudo isso aí é captação de recurso externo. Nós temos como meta orçamentária a captação de 147.552.000, realizado 2.292 no primeiro quadrimestre, 1,55%. O próximo quadro, ele dá, em forma de um gráfico de pizza, exatamente a proporção de cada uma desses números demonstrados aí no quadro anterior.
Fazendo um comparativo do primeiro quadrimestre de 2014 com 2015, nós temos que uma meta orçamentária de 2014 de 702.876.000, foram realizados 230.630.000. Para 2015, a meta é de receita corrente de 784.924.000, realizamos 247,071, ou seja, 7% a mais com relação ao exercício anterior. Das receitas de capital, a meta orçamentária de 2014 de 133.241.000. No primeiro quadrimestre, nós tínhamos lá realizado 16.005.000. Para 2015, a meta de 187.834.000, arrecadamos 2.350.000. Ou seja, comparativamente com 2014, estamos abaixo em 85%. Na receita total, 2014, 836.117.000. No primeiro quadrimestre de 2014, foram realizados 246.635.000. Em 2015, a meta de 972.758.000 do total do orçamento, realizado no primeiro quadrimestre, 249.421.000, ou seja, 1% a mais comparativamente com o ano anterior. O próximo gráfico também dá uma demonstração visual do tamanho de cada uma dessas receitas correntes e de capital. Também o próximo com relação a comparativo de desempenho entre 2014 e 2015, qual o comportamento gráfico desses valores. As nossas principais receitas agora. As nossas principais receitas, elas são decorrentes do ICMS, é a maior de todas. Então, a previsão orçamentária é de arrecadação de 188.946.000. No primeiro quadrimestre, foram realizados 46.780.000, ou seja, 24,76% da meta. A receita de serviços, que a receita de serviços aí é a arrecadação do SAI. Esse valor compõe 100% do orçamento do SAI, sem contar aí as captações de recursos externos do SAI. Então, o serviço tem previsão de 71.690.000, realizado 20.441.000, 28,51% da meta. A receita do ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre a Prestação de Serviços, a meta é 66.982.000, arrecadado 18.317.000, 27,35% do orçamento. O Fundeb, o retorno do Fundeb, o Fundeb ele é enviado e depois ele retorna. Então, nós temos uma previsão sempre de um retorno maior do que o envio, por decorrência do número de alunos do município, que é sempre maior do que a média dos demais municípios. O Fundeb, nós temos uma previsão de retorno de 71.425.000. Realizado no primeiro quadrimestre, 25.866.000, ou seja, 36,21% da meta. A receita do IPTU está previsto 51.237.000, arrecadamos 24.253.000, 47,33% da nossa meta orçamentária. O Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, 48.498.000, realizado 15.906.000, 32,80% da meta orçamentária. O IPVA, que é o Imposto sobre Veículos, 23.620.000, no primeiro quadrimestre realizado 17.345.000, 73,43% da meta. No total da nossa meta orçamentária, das principais receitas, e foram essas aí descritas, nós temos aí 522.398.000, com a realização de 168.908.000, correspondendo a 32,33% da meta orçamentária. No próximo quadro, um gráfico também que dá a exata proporção das principais receitas com relação às demais, ou seja, essas principais receitas representam 68% do bolo, o restante corresponde a 32%. Com a realização das despesas no primeiro quadrimestre,
As despesas correntes. Nessas despesas correntes entram as despesas realizadas com salários, aposentadorias, pensões, juros, pagamento de empréstimo do BNDES, o INSS dos servidores, serviços de terceiros, materiais de consumo e a manutenção da máquina no geral. Então, como despesa corrente, nós tivemos uma meta orçamentária aí de 687.876.000 para o ano de 2015, realizado no primeiro quadrimestre, 197.708.000, 28,74% da meta. Das receitas de capital, que aí as despesas são também usadas para amortização de dívida, desapropriações, compra de imóveis, equipamentos e tudo mais, veículos e obras em geral. Receita de capital, aí na receita de capital também entra o regime próprio da Previdência Social, que é aquela parcela que se transfere, que o município transfere para o IPMJ. A meta orçamentária é de 284.882.000, realizado 19.482.000, 6,84% da meta. A despesa total, ela é da ordem de 972.758.000 no orçamento, realizado 217.190, 22,33% da meta orçamentária. O próximo gráfico também dá a dimensão desses números, da participação, por exemplo, da receita corrente perante a de capital. Uma é 91%, a outra é apenas 9%, e assim sucessivamente. Também esse gráfico também dá uma demonstração da dimensão desses valores divulgados, a parte de investimento, de amortização, etc. As despesas, fazendo um comparativo com o primeiro quadrimestre. A meta orçamentária de 2014 de 578.233.000. No primeiro quadrimestre foi realizado 167.229.000. De 2015, a meta é 687.876, realizado 197.708, 18,23% da receita. Capital, 257.884.000, realizado 31.317 em 2014. 2015, 284.882. Primeiro quadrimestre de 2015, 19.482, menos 37,79%. A despesa total de 2014, no orçamento de 2014, era de 836.117. Houve uma realização do primeiro quadrimestre de 198.546. Já a meta orçamentária de 2015 total é de 972.758, realizado 217.190, 9,39% com relação ao mesmo período do ano passado. O próximo gráfico dá a dimensão. Esse quadro aí não foi trocado, vocês me perdoem, mas não é um crescimento de 1,09, é um crescimento de 9,39% com relação ao comparativo de um quadrimestre com o outro. O comparativo de desempenho também demonstra aí o desempenho entre 2014 e 2015, graficamente. Vamos agora para as principais despesas. As principais despesas do município são com saúde, que está previsto no orçamento um gasto de 190.649.000, realizado nesse primeiro quadrimestre 51.180.000, ou seja, 26,85% da meta orçamentária. Previsão orçamentária de gastos na educação de 146.875.000, realizado 39.864.000, a 27,14%. Despesas com saneamento básico urbano do SAI, 144 milhões, realizado 14.103.000, 9,79%. Gastos com administração, 128.138.000 a previsão orçamentária, gastos 27.453, 21,42%. Com urbanismo, 104.259.000, 10.629.000, 10,20%. Com gastos com a Previdência Social, 70.657.000, realizado 19.031, 26,93%. No total das principais despesas,
Nós temos aí no orçamento 784.578.000, realizado até o primeiro quadrimestre 162.270.000, correspondente a 20,68%. O próximo gráfico dá a dimensão também dessas principais despesas, que representam 75% do bolo como um todo e restando 25% para outras despesas. Agora vamos falar sobre os limites impostos pela legislação, limites de gastos. Nós temos, pela legislação, uma imposição de limite de gastos legal, que nós chamamos, de 54% da receita corrente líquida de gastos com despesa de pessoal. Nós temos também aí estabelecido na legislação, não está no quadro, um sistema que levanta uma bandeira de alerta quando esse limite chega a 48,6% dos gastos. O limite prudencial, que é tido como prudente, é gastar 51,3% da receita corrente líquida. E as nossas dívidas contraídas de empréstimos, elas não podem ser maior que 120% das nossas receitas correntes líquidas. Agora vamos ver, aqui a apuração da nossa receita corrente líquida é sempre apurada dos últimos 12 meses, para título de comparação do desempenho. Então, essa apuração corresponde ao período de março de 2014 a abril de 2015. A administração direta, nós temos aí 574.112.000, da administração indireta, 133.277.000, as nossas autarquias, 132.225.000, e as fundações públicas, 1.052.000. Então, a nossa receita total de 700.389.000. Agora, tirando as nossas deduções, para não chegarmos na receita corrente líquida, tirando aí contratação de serviços de regime próprio da Previdência, certo? É o regime próprio da Previdência que o município transfere para o SAI, para o IPMJ, 54.498.000. A compensação financeira entre o regime de previdência, a diferença que é paga ao INSS por aposentadorias entre a autarquia e entre o IPMJ e o INSS, 5.116.000. A transferência para o Fundeb, o Fundo de Ensino Básico, 53.756.000, dá um total de 113.370.000, daí a apuração do período da nossa receita corrente líquida de 594.019.000. Apurada essa receita líquida, vamos ver como é que foram os nossos gastos com relação àqueles limites impostos. Bom, as nossas despesas totais com o pessoal, o total da receita corrente líquida, aliás, em 2014 foi de 576.672.000. Em 2015, ela é de 594.019.000. Nos últimos 12 meses, as despesas totais com o pessoal em 2014 representaram 236.228.000, 40,96% da receita corrente líquida. No atual exercício, 245.836.000, 41,39% de gastos com pessoal. O limite prudencial sinaliza que é 51,30%, ou seja, nós estamos abaixo do limite prudencial de 304.732.000. O limite legal em 2014 era 300.403.000, ficou em 54%. Em 2015 é 320.770, que corresponde aos 54% também da receita corrente líquida. Ou seja, também estamos abaixo do limite prudencial e do limite legal. Nada a regularizar nesse caso, então, aquela coluna ali do excesso a regularizar. O total da nossa despesa líquida em 2014 foi de 23.035.000, 3,99%. Em 2015, 25.098.000, 4,23%. O limite legal é de 12%, que corresponderia a 69.201.000 em 2014, 71.832.000 em 2015. Com relação aos nossos limites da dívida, lá naquele quadro anterior, nós vimos que é permitido um endividamento até de 120% da receita corrente líquida. Pois bem, o município,
Na sua corrente líquida de 594 milhões e 19 mil, ele poderia contrair uma dívida limite de 712 milhões e 823. No entanto, ele tem uma dívida consolidada de 251 milhões e 215 mil, ou seja, apenas 42,29% de comprometimento das suas receitas correntes líquidas. A evolução da dívida dá para ver no quadro ao lado, certo? Seria 2014 e 2015. No próximo quadro também se vê que o nosso estoque da dívida com relação à receita corrente líquida, comparando-se 2015 com 2014, ela teve um decréscimo, uma diminuição de 4,99%. Ela passou de 42,29% em 2015 e contra 44,51% em 2014, no mesmo período. As aplicações obrigatórias de acordo com a nossa Constituição, as aplicações no ensino e na saúde. Nós tivemos aplicação no ensino e saúde nesse período, nesses últimos 12 meses, é o seguinte: a receita de impostos e transferências, nós temos de aplicar 25% no ensino e 15% na saúde. Certo? A nossa receita no ensino é de 158 milhões e 280 mil. A mesma coisa valendo para a saúde. A aplicação obrigatória de 39 milhões e 570, que corresponderia aos 25% no ensino. No momento, nós temos aqui acumulado 21,47%, ou seja, 33 milhões e 980 mil no período de aplicação no ensino. Na saúde, dos 158 milhões e 280 mil, a aplicação obrigatória de 15%, nós deveríamos ter aplicado 23 milhões e 742, até o momento nós aplicamos 32 milhões e 303, ou seja, 20,41% das receitas correntes, das receitas de impostos e transferências. Bom, todos esses dados e demais informações com mais detalhes, elas podem ser acessadas no nosso portal da transparência, que é www.jacareí.sp.gov.br, portal da transparência. Então, após a explanação, está aberta a palavra para as pessoas, né, que estão aqui presentes, os vereadores, para os esclarecimentos, se tiver alguma dúvida. Boa tarde. Boa tarde, senhor Antônio Hélio, vereadores presentes, Ana Lina presidindo a mesa, funcionários. Eu gostaria de saber, observando aí no caso, o PowerPoint e tudo mais, a gente observa o seguinte, que nós estamos no primeiro quadrimestre, já findou, né? E nisso eu vejo que as receitas do primeiro quadrimestre normalmente são as maiores que das demais, né? Para a entrada de vários impostos e tudo mais, né? E observando aqui, a gente nota que, em termos de receitas, por exemplo, no primeiro quadrimestre, 32%, 32,33%. E as despesas, 22,33%. Com o pessoal, 41%. Então, eu fico assim, pensando como é que vai ser, em termos de realização do orçamento, justamente porque nos outros anos sempre houve um déficit. Não estou ouvindo. Está ruim? Está ruim a acústica. É que assim, a gente fica preocupado que normalmente, assim, pelo menos nos 2 últimos anos, o orçamento ele ficou assim, sem ser realizado. Por exemplo, em 2013, 160 milhões deixou de ser realizado, e no ano passado, 170 milhões mais ou menos. E esse ano, eu vejo que está um pouco abaixo também, as receitas, e eu fico meio que preocupado, tá, em relação a isso, né, do cumprimento do orçamento. E também eu queria saber do senhor,
Qual a perspectiva de cumprimento desse orçamento para esse ano? Eu não consegui entender. Não estou ouvindo para dar. Luzia, você fala. Posso repetir então, senhor Antônio? Uma acústica horrível, não consigo. Não deu para ouvir? Não consigo ouvir. Então, assim, em função do realizado até agora no primeiro quadrimestre, eu fico meio que preocupado, comparativamente com o ano passado, por exemplo, está inferior em termos de receita, em termos de pessoal, eu acho que está dentro, tá? Agora, qual seria a expectativa de cumprimento do orçamento desse ano, no caso? A dúvida do vereador com relação à receita, comparativo de um ano com o outro, não dá para se estabelecer um grande comparativo entre 2015 e 2014, mesmo que são realidades diferentes, né? A gente faça apenas, o melhor comparativo seria de olhar o realizado no primeiro quadrimestre. Ou seja, no primeiro quadrimestre, nós conseguimos realizar, sim, a maior parte das nossas receitas correntes, 32,31%, ou seja, eu diria que está dentro da meta orçamentária. Se nós estamos falando aqui em medição de quadrimestral, se a nossa receita corrente total, que é aquilo que a gente consegue efetivamente fazer até alguma ação, está em 32,81%, ela está dentro dos parâmetros. O que nós temos aqui que não está correspondendo é a receita de capital. A receita de capital, sim, tem uma defasagem. Se a gente olhar comparativamente com relação ao ano passado, também no primeiro quadrimestre foi mais baixo. Agora, esse ano também é um ano bastante atípico. Nós estamos falando em ajustes fiscais. Então, é lógico que orçamentariamente você não pode deixar de fazer a previsão, porque é pior você ter e não conseguir captar do que você não ter e, de repente, você ter de fazer alguns acertos no orçamento por falta de previsão. Então, são todas obras que estão aí planejadas, que estão projetos que estão aprovados, que estão em andamento, todos os pedidos de financiamento, e que, infelizmente, ainda não houve liberação. Agora, como comparativo, vereador, esse primeiro quadrimestre, ele é sempre mais distorcido mesmo. Porque, por exemplo, se fala assim, está se gastando, está se arrecadando menos ou gastando menos do que o ano anterior. Porque é o seguinte, no primeiro quadrimestre nós pegamos como gasto somente aquele efetivamente realizado, certo? Aquilo que foi desembolsado. Ele tem muito mais a ver com fluxo de caixa do que com orçamento propriamente dito. Porque se for olhar hoje a posição orçamentária com relação aos demais gastos, ele é muito maior porque já está tudo empenhado, ou seja, todo esse orçamento já está lá empenhado para garantia de contratos futuros e de contratos continuados. Então, eu diria que até que o nosso comportamento com relação à previsão do primeiro quadrimestre, ele é saudável. Estava aqui vendo você falar aí, você falou sobre a Avenida dos Migrantes no Parque Minha Lua. E essa verba, que é verba federal, da Dilma lá, que mandou para a cidade de Jacareí, ela mandou para o Parque Minha Lua, Avenida dos Migrantes, Diogo Fonte e também para José Siqueira de Teodoro. E por que não tem o José Siqueira de Teodoro e a Diogo Fonte, aí tem só a Avenida dos Migrantes? Eu não entendi a pergunta do vereador. Por que não houve... Perguntando de verba, o vereador, o que veio para cada... Ele falou sobre a Avenida dos Migrantes, e 13 milhões foi mandado para a cidade de Jacareí, para a Avenida dos Migrantes, a Diogo Fonte e José Siqueira de Teodoro. Aí, conforme ele falou a Avenida dos Migrantes, eu gostaria de saber das duas avenidas, se está incluído. Das outras duas. Está certo, vereador. É o seguinte, é que está previsto no orçamento como transferência de capital, ou seja, captação de recursos externos,
no valor de 147.552.000, que até o momento nós só realizamos 2.292.000, certo? Dentro dessa verba, se você olhar no orçamento, lá tem discriminado cada uma dessas obras. Então, lá, na discriminação do orçamento, quais são as maiores obras previstas para essa transferência de capital nesse valor, lá nós temos várias obras de pavimentação, nós temos o TURI, o entorno do TURI, obras de drenagem, nós temos obras de saneamento generalizado, um saneamento específico, que é da Bacia do São João. Temos lá Nilo Máximo e a Geraldo Scavone, temos a Diogo Fontes, temos obras no Parque Meia Lua. Do Parque Meia Lua, para você ter uma ideia, que é lá o seu bairro, lá tem dentro dessa verba uma previsão de pavimentação da Imigrantes, e são as duas maiores, não que não tenham outras, tá? E o acesso da marginal da Via Dutra, que está saindo aquela marginal que vai compor aquele trevo lá do parque automobilístico, que, por sinal, também está aqui nessa transferência de capital de 147 milhões, tem previsto também o acesso lá do parque automobilístico. Essas são as maiores, tá? Tem lá a continuação da Davi Lino, que faz parte de ligação futuramente lá até com essa marginal, Teodoro de Siqueira e a pavimentação do 1º de Maio. Esses são aquilo que eu diria assim, de previsões acima de R$1 milhão em aplicação em obras. Tá bom, esclarecido, obrigado. Hein? Mais alguma pergunta? Vereador? Então, não tendo mais nenhuma pergunta, né, agradeço a presença de todos, dos vereadores, Edgar Sasaki, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Rogério Timóteo, especialmente, né, dos funcionários da equipe, né, da Secretaria de Finanças, do diretor Antônio Hélio. Agradecemos a presença e declaro encerrada a audiência pública do orçamento, né, do 1º quadrimestre. Boa tarde.